Pessoas, tudo bem? Eu sou Túlio Augusto Lobo, sou escritor e professor de história e vou fazer a leitura aqui para vocês agora de um conto que fala sobre a invasão das terras indígenas e o genocídio dos povos indígenas a partir do processo de colonização, tá? Apesar dos traços de ficção, eu procuro escrever uma ficção que toque, que tenha um pé e meio dentro da realidade, tá? Porque eu penso que a gente não pode produzir, e a literatura tem um papel fundamental nisso, em um país como o Brasil a gente não pode produzir coisas aleatórias pensando em não se posicionar. Então eu sou um escritor, assim como professor, que sempre se posiciona perante o mundo, as desigualdades, as injustiças, tá? E a minha literatura não é diferente, é uma literatura que reage ao mundo. Então eu vou fazer a leitura para vocês agora. Título do conto: Tuca tentou avisar. Epígrafe: num planeta desconhecido, uma prática conhecida. Os invasores. Após semanas de navegação seguindo as estrelas e a intuição, finalmente o capitão gritou: Alegrem-se! Terra à vista! Terra à vista? Indagou o marujo. Sim, respondeu o capitão. Todos se alegraram e começaram a se organizar para, nesse mundo novo, desembarcar, dominar e explorar. Finalmente chegaram a um destino traçado. No navio espacial se questionavam: será esse o Eldorado da Via Láctea? Na praia, os donos da terra. Em terra firme, uma nativa chamada Tuca observava assustada aquele objeto estranho que flutuava na imensidão do mar de estrelas. Depois de algum tempo apenas contemplando, correu para sua tribo para avisar sobre o artefato misterioso que viu no mar espacial. Chegando lá, suspirando e eufórica, começou a contar. No início não quiseram acreditar, mas então resolveram ir à praia para conferir. Enquanto isso, os invasores. Todos desembarcaram ansiosos para estar em terra firme e ficaram deslumbrados com a beleza da natureza que cercava aquele lugar. O mundo que deixaram para trás já não tinha o que oferecer. Tudo foi consumido ou vendido, por isso buscavam um novo lugar para explorar. Qualquer semelhança aqui com a Europa, tá? Porém, algo quebrou a euforia que foi substituída pelo silêncio. Perceberam que não estavam sozinhos. Encontraram-se com os donos daquele lugar. Não demorou para o capitão perceber que estavam em menor número, e com um olhar que somente os seus marujos espaciais entenderiam, mandou um sinal de vamos aguardar a oportunidade certa para nos livrar desses nativos. Os donos da terra. Tuca e sua tribo chegaram à praia, e sua primeira reação foi a de espanto, seguida de admiração por aquele povo estranho e o incrível objeto de onde desembarcaram. Então, o chefe da tribo de Tuca, sem demora, deu a ordem para que sua nação os acolhesse com toda a cortesia com que recebiam visitantes habituais. Mas Tuca percebeu um olhar estranho daquele que parecia ser o líder daqueles visitantes. Ela sentiu que as intenções daquela tribo que veio do espaço não eram boas e tentou avisar ao seu chefe, mas de nada adiantou. Menina Tuca, não se preocupe. São nossos convidados e, como convidados, não nos farão mal. Foi o que ele respondeu. Os invasores. O capitão e seus marujos perceberam a boa vontade de seus anfitriões e arquitetaram um plano nefasto para se livrar deles. Fingiram estar ali pacificamente apenas para conhecer mundos novos. Beberam, comeram e dançaram juntos. Mais tarde, quando todos estavam dormindo, um dos marujos que havia recebido uma ordem do capitão para buscar um frasco maligno com as piores doenças do universo, foi sorrateiramente para o meio dos nativos que estavam dormindo ali e abriu o vidro, liberando as terríveis mazelas para aquele povo que os havia recebido de braços abertos. O capitão e seus marujos, imunes a essas doenças, sorriam silenciosamente, enquanto um a um os nativos começavam a dormir eternamente. A pobre Tuca, que havia percebido as intenções daquele povo recém-chegado, foi uma das primeiras a cair no sono eterno. No dia seguinte, os donos da terra. Silêncio. Não havia mais ninguém lá para dizer nada. Os invasores. Aos risos,
Caminhando entre os corpos daquele povo que agora dormia o sono eterno, o capitão e seus marujos apenas se lamentaram por não deixar nenhum sobrevivente para escravizar. Finalmente agora essa terra não tinha mais dono. Estava livre para ser explorada e vendida até não sobrar mais nada. O conto tem uma arte que eu vou colocar no final. Todos os meus contos têm uma arte. Esse conto está no livro do Conto dos Esquecidos, que está na Amazon. Inclusive, a segunda edição já está disponível na Amazon. A gente sabe que o processo de colonização nunca chegou ao fim. O processo de invasão e genocídio dos povos indígenas, ele continua. Tá? A gente vê praticamente todos os dias nos jornais. Então, hoje, 19 de abril, é uma data simbólica, assim como todas as outras datas importantes que a gente tem no Brasil, são datas simbólicas que servem como referência para a gente não se esquecer que todos os dias é dia para se lutar pelo direito do outro. Tá? Se dói no outro, dói em mim também. É assim que eu penso e é assim que eu interajo com o mundo. E a dor dos povos indígenas e tudo que eles perderam, para essa construção, essa invenção do Brasil, é imensurável. O genocídio, a extinção de culturas. Então, a gente não tem que pensar nisso só numa data específica. A gente tem que pensar nisso todos os dias e a gente tem que reagir a isso, apoiando a luta dos povos indígenas. Tá bom? É isso. Eu espero que tenham gostado da leitura. Eu não sou um leitor profissional, eu faço porque eu gosto e eu vejo que eu consigo alcançar mais pessoas. E quem sabe assim eu não possa contribuir, socialmente. Então, agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Resistam e lutem, tá? Não se entreguem às crueldades do mundo que está à volta de vocês.